Os grandes homens são lembrados por seus feitos, mas George Martin decidiu contar o que quase ninguém se lembra: como eles são formados. Hoje nós vamos falar de O Cavaleiro dos Sete Reinos, de George Martin. George Raymond Richard Martin, também conhecido como George R. Martin, nasceu em 1948 em New Jersey, Estados Unidos. Escritor e roteirista, ele ficou mundialmente conhecido depois da adaptação da sua série de livros Crônicas de Gelo e Fogo para a série da HBO Game of Thrones. Conhecido por criar personagens moralmente complexos e por criar tramas políticas densas, ele também é bem famoso em não hesitar em eliminar qualquer personagem quando a história assim exige. O Cavaleiro dos Sete Reinos, ele é formado por 3 novelas, que conta a história de Dunk e Egg. Dunk, conhecido em Game of Thrones como Duncan o Alto, e Egg como o rei Aegon Targaryen V. A primeira história é o Cavaleiro Andante, e nessa história a gente tem a apresentação do Dunk enquanto personagem. De onde o Dunk veio? Ele era um menino que é órfão, que vivia em Westeros, e ele encontrou o Sr. Orlan por acaso e acabou sendo adotado ou sendo criado pelo Sr. Orlan, que era o único cavaleiro que o Dunk conhecia. Então, a imagem do Dunk enquanto cavaleiro é muito limitado a esse personagem específico que era o Sr. Orlan. E a gente já percebe que o Sr. Orlan era uma pessoa, primeiro, muito fechada em si. Ele não tinha uma comunicação política com o reino, e ele era simplesmente um cavaleiro andante, simples, que ensinou muito da dignidade e da honra que o Dunk tem. Mas em relação a questão política, a traquejo político, o Dunk ele é extremamente ingênuo. A gente percebe o quão ingênuo o Dunk é nessa primeira história, porque a trama central da história, quando ele chega nessa cidade, ele que vai participar de um evento para ser consagrado um cavaleiro famoso para ganhar as batalhas, ele acaba se envolvendo com o príncipe Targaryen. E ele faz uma atitude que claramente nenhum cavaleiro experiente faria: enfrentar um príncipe real. Então a gente já percebe nessa primeira história que o Dunk ele não está pronto para Westeros. Ele ainda não está pronto para sobreviver dentro desse universo que, mais do que honra, você tem que saber com quem você mexe. Então, quando a gente tem todo o desenvolvimento dele se envolvendo nessa situação com o príncipe, ele sendo julgado por um crime, por ter agredido esse príncipe, e ele acaba tendo que participar desse combate, que ele pede o julgamento por combate, e ele tem que acabar participando desse julgamento por combate. Então, assim, nessa primeira história, a gente tem a introdução desses personagens, a introdução tanto do Dunk quanto do Egg enquanto personagens, da simplicidade do Dunk, e o Egg ele entra inicialmente como um órfão qualquer que ele encontra na rua. Enquanto ele estava andando, ele encontra aquele órfão que insiste em ficar ao lado dele, e ele acaba deixando aquele menino ali como um ajudante. E acaba instruindo algumas coisas, mas na cabeça dele, ele tem ali simplesmente um órfão que encasquetou com ele. Enquanto a história vai evoluindo, quando ele se envolve com a família real e quando ele se envolve nesse incidente com o príncipe do Targaryen, é só aí que ele descobre que o menino que ele achava que é um órfão, na verdade, é um dos herdeiros do rei. É o 4º filho do rei. E aí sim, ele percebe quem era a pessoa que estava do lado dele. Mas ainda a gente tem nessa primeira história um Egg muito infantil, com uma raiva muito grande da sua família. Então, durante essas histórias, a gente vai vendo essa evolução dos personagens. A segunda história é a Espada Juramentada, é um outro momento também da caminhada do Dunk e do Egg. No final da primeira história, o rei acaba consentindo que o Egg fique com o Dunk,
para que ele seja instruído, porque a gente precisa entender que ele é o quarto na linha de sucessão. Então o Egg, ele não se imaginava que ele pudesse vir a ser um rei, porque o rei ainda tinha 3 irmãos, 3 filhos mais velhos que poderiam ser rei. Então o Egg ser rei foi quase um erro do caminho, porque ninguém esperava que ele fosse ser rei. Então, no final da primeira história, o rei consente que o Egg continue com o Dunk. E aí a gente tem a segunda história, que é a Espada Juramentada, que conta um segundo momento da vida do Dunk, um segundo momento dessa evolução do Dunk que a gente vai enxergando nesse livro. Nessa segunda história, também a gente tem uma história isolada. A gente ainda não tem um universo de Westeros pintando no cenário. A gente tem uma história isolada que se passa na casa Osgrey. Então a gente ele jurou espada para o Sr. Osgrey, né? Quando você jura a espada, você promete proteger aquela família e aquela casa em troca de abrigo, comida e às vezes até dinheiro. Mas a gente começa a perceber o quanto o Dunk é honrado na sua palavra. Porque a gente tem um exemplo de uma outra pessoa que tem espada juramentada em Crônicas de Gelo e Fogo, que é o Bronn, que ele jura a espada para o Tyrion Lannister. Mas o Bronn é um mercenário, então quem paga leva, né? Ele quer dinheiro, ele não tem honra, ele não tem uma ligação honrosa com o Tyrion. Essa ligação de honra só vai acontecer no final. Enquanto ele estava no começo servindo ao Tyrion, ele servia quem pagava mais. Então, assim, se outra pessoa pagasse mais, ele largava o Tyrion e ia embora. A mesma coisa não acontece com Dunk. A honra dele vai se mostrando muito presente pra gente nesse segundo conto, nessa segunda história. E ele protege aquela família Osgrey, mesmo sendo uma família muito pobre e com muito poucos poderes políticos, ele defende realmente o direito dessa família. Tanto que a história central nesse segundo momento é uma briga por água. Então o Sr. Osgrey tem um rio que passa perto da casa dele e é onde a principal fonte de água para alimentar animais, as plantações, e a água começa e some. E aí ele vai tentar descobrir por que a água sumiu e ele percebe que uma casa próxima, que era da Viúva Vermelha, tinha, na verdade, fechado o rio, feito uma barricada ali para estocar toda a água dentro da sua propriedade, para poder alimentar os seus próprios animais e a sua própria plantação. Então ele acaba indo visitar essa Viúva Vermelha para tentar falar, olha, eu preciso que você libere o rio. Então a gente já percebe que mesmo num confronto de uma família muito menor com uma família maior, a gente já percebe que o Dunk, ele é muito honrado na sua palavra, então ele vai defender aquela família para a qual ele jurou a espada. E a gente também tem um Egg que já se mostra um cérebro político. Então, na primeira história, a gente tinha um menininho que estava ali simplesmente para ser protegido fisicamente pelo Dunk. Nessa segunda história, na Espada Juramentada, a gente já percebe que o Egg, ele dá conselhos para o Dunk. Conselhos de como tratar uma mulher, conselho do que falar para uma mulher. Tem uma cena incrível que ele fala, elogia as orelhas dela. Então, assim, é uma coisa muito engraçada essa relação de Dunk e Egg nesse segundo momento, que a diferença de idade ainda existe, mas o Egg, ele já tem esse cérebro político, ele já entende quem é o Dunk e como a simplicidade que o Dunk é, e se instrui muito. Então a gente vai vendo essa construção do Egg enquanto um cérebro político dentro da configuração daquela dupla. É claro que, como toda a história de George Martin, o fim da Espada Juramentada é totalmente mirabolante, né? Ele, na verdade, ele estava tentando ali fazer com que a viúva liberasse o rio, e aí, simplesmente, o Sr. Osgrey acaba casando com a Viúva Vermelha. Desculpa o spoiler, mas é isso. Tipo, ninguém espera aquele final, né? Ela, enquanto viúva, precisava de um marido, porque ela não poderia manter terras se não tivesse um marido. E ele é um velho que queria de volta aquelas terras que a Viúva Vermelha morava, que já tinha sido dele, né? Então ele fala que aquelas terras já tinham sido dele, ele tinha sido desapropriado pelo rei. Então o Sr. Osgrey acaba tendo de volta as terras que era dele e se casa com a Viúva Vermelha. Mas o Duncan, ele praticamente se envolve numa treta que não é dele, poderia ter morrido naquele embate todo,
porque a gente percebe que ele ia defender os direitos do Sr. Osprey até o fim. É bem legal essa segunda história da espada juramentada, porque a gente tem um personagem, o Sr. Bennis, do escudo marrom, que aí a gente vê bem característica de George Martin de escrever personagens que dão nojo. O Sr. Bennis, ele é um personagem muito... Você consegue odiar muito fácil. Você consegue sentir repulsa desse personagem de forma muito fácil. Nessa segunda novela, você consegue já sentir a presença de George Martin, da escrita de George Martin enquanto Crônicas de Gelo e Fogo, nessa segunda história. Que aí você consegue falar, agora eu tô no universo de Westeros. Agora sim, eu estou entrando próximo desse universo de Westeros. E a gente tem a terceira novela, que é O Cavaleiro Misterioso. Nesse terceiro conto, aí sim você percebe que você tá em Westeros. O Dunk e o Egg, a gente tem eventos específicos da vida, não é cronológico, mas não é ligado, né? Não são movimentos que acontecem um após o outro, são fases específicas da vida. E nessa terceira história, o Dunk e o Egg, com a sorte de milhões que aqueles dois têm, acabam indo parar em um evento que era fachada para um golpe de Estado no rei. A gente tem aqui o Blackfyre, que está tentando tomar o trono, e eles acabam indo parar nesse evento que é a fachada para a reunião de todas as pessoas que é contra o rei para dar esse golpe de Estado. Mas assim, a gente tem um Dunk que leva o Egg, que é um dos herdeiros do rei, para dentro de um lugar onde está reunido todas as pessoas que odeiam o rei. Nessa terceira história, primeiro, você sente totalmente Westeros, você sente totalmente a politicagem de Crônicas de Gelo e Fogo, você tem todo aquele embate, porque ele tá num evento, ele tá numa situação em que as pessoas não sabem quem ele é e não sabem quem o Egg é, mas ele acaba se envolvendo em várias tramas, porque o principal prêmio desse evento é um ovo de dragão, então você começa a ver as manipulações para ver quem vai ganhar aquele ovo de dragão. Ele começa a perceber que o torneio é meio comprado, então as pessoas estão sendo compradas para perder para uma pessoa ou para outra, e ele vai vendo toda aquela manipulação, tanto no torneio quanto no evento, e aí acaba que ele se envolve numa situação totalmente absurda, e ele acaba de novo colocando em risco a vida dele, e o Egg também entra em perigo. Em um dos momentos, ele tem esse envolvimento com a parte mais alta, né, com os senhores daquela casa, daquela região. Em um dado momento, a gente tem o Egg sendo pego enquanto refém, porque descobrem quem ele é, e aí o Duncan vai tentar salvar ele. Então, nessa terceira história, primeiro, você percebe que a relação Dunk e Egg já mudou. A gente tinha eles enquanto duas pessoas que estavam quase, tipo, dois estranhos andando juntos, e nessa terceira história, você vê primeiro um Egg se revelando enquanto filho do rei para salvar a vida do Dunk, e o Dunk quase morrendo para salvar a vida do Egg. Você percebe que a relação dos dois nessas três histórias, elas crescem para um nível de fraternidade. O Egg tem um respeito muito grande pelo homem que o Dunk é, e o Dunk protege aquele menino com toda a sua força e todo o seu caráter. A evolução dos três contos mostram a evolução deles enquanto pessoas e enquanto dupla de uma forma genial. É claro que enquanto são três histórias que foram escritas, né, com espaço de tempo entre as três, e hoje elas viraram um livro só, elas têm a característica da narração em comum. Então é bem legal falar da forma como essa história é narrada, porque ela é uma história extremamente simples. Eu acredito que facilitou muito a adaptação para a série que está acontecendo agora na HBO, por conta dessa simplicidade narrativa. A gente tem 3 pontos a serem considerados, né? Primeiro, que é o narrador. O narrador é o Dunk, que é uma pessoa simples, humilde, que não vai filosofar sobre ninguém, ele não vai filosofar sobre fatos, então
ele vê a situação, ele descreve como ele a vê, ele é bem simples na forma como ele descreve tudo o que está acontecendo. Então, o narrador, o olhar pela qual a gente está vendo essa história é de uma pessoa extremamente simples, com uma linguagem limitada. Isso faz com que a história tenha uma narrativa muito simples, né? A gente junta com isso o modelo na qual essa história foi formada, que é no modelo de novela. Uma novela, por ser uma história mais curta, e não tem tempo de você entrar em detalhes que você entraria num romance. Então você tem que ser muito mais sucinto no que você detalha, em como você conta os fatos. Obviamente, George Martin detalha o que precisa ser detalhado, mas ele tem uma narrativa muito menos cheia de detalhes, como a gente tem em Crônicas de Gelo e Fogo, que a gente tem páginas de descrição de escudos e famílias, né? Então, no formato novela, ele precisa ser muito mais sucinto. E essa simplicidade do formato também ajuda nesse livro ser leve. Mas é claro que a gente está falando de um universo que já era conhecido dos fãs. E esse é o terceiro ponto que faz o Cavaleiro dos Sete Reinos ser tão simples em narrativa, tão simples e eficiente. Porque a gente está falando de um conto que foi escrito enquanto ele escrevia as Crônicas de Gelo e Fogo. Então, era um universo que já era conhecido pelos fãs. Ele não precisava apresentar Westeros para mais ninguém. Ele não precisava trazer para os fãs, para quem estava lendo, o que era o Westeros, como funcionava a politicagem daquele reino. Tudo aquilo já era muito conhecido. E aqueles personagens que ele estava apresentando também, de uma certa forma, também era conhecido. Então, assim, esse universo já conhecido dos fãs, facilitou muito para que George Martin pudesse ser sucinto no tamanho novela e focar no fato que estava acontecendo. Então, em cada novela, com pouco mais de 100 e poucas páginas, a gente tem fatos que vão acontecendo e as tramas que vão acontecendo muito bem desenhadas, sucinta, começo, meio e fim. E esse tipo de narrativa, essa simplicidade ajuda muito. Então, ele é um livro fácil de ler, ele é um livro extremamente gostoso, onde você consegue sentir a mão do George Martin o tempo todo nessa forma como ele escreve, que para mim, George Martin escreve muito bem, né? Por mais que ele não goste muito de escrever finais, eu acredito que, pelos livros que eu já li, ele escreve muito bem nessa questão de narrativa. Então, só para seguir nessa análise, né, primeiro a gente tem que separar Dunk e Egg, né, enquanto pessoas dentro dessa história. A gente tem uma evolução desses dois personagens, que eles se completam, mas são tão diferentes, de uma forma muito gradual, né? A gente tem um Dunk saindo de uma simplicidade, uma ingenuidade, para uma força física e uma presença maior, uma certeza maior do que ele é e do que é certo para ele. Então a gente tem uma evolução do Dunk que se torna cada vez mais a espada daquela dupla. Ele se torna cada vez mais o cavaleiro que ele se dizia ser no começo da história. Então, essa evolução dele para ganho de força, mas ao mesmo de consciência enquanto cavaleiro, é muito legal de acompanhar. Mas, na minha opinião, a evolução do Egg, ela é muito mais escrachada, ela é muito mais presente e marcante. Quando a gente pega no primeiro conto, a gente tem um Egg que, primeiro, odeia a própria família, que fugiu da família, que raspou a cabeça para não ficar parecido com o irmão, né? Que era uma pessoa muito mimada, uma pessoa realmente má. Então a gente tem um Egg que odeia o próprio nome e a própria família, por toda essa questão de poder envolvido por trás de ser um Targaryen. Quando ele conhece o Dunk, ele encontra no Dunk o tipo de pessoa que ele quer ser, de honra, de força, de certeza, de integridade. Só que enquanto eles estão juntos, o Egg vai perdendo essa ingenuidade de criança, em que acredita que simplesmente ser bom e ser honrado é o suficiente para você se manter seguro em um lugar
como Westeros, né? E ele vai perdendo essa inocência e percebendo que o nome dele tem um poder muito grande, que ele, enquanto filho do rei, tem um lugar naquela pirâmide muito mais alta do que o Dunk, e ele acaba usando esse poder do privilégio para salvar a honra que ele acreditava correta. Então a gente percebe essa evolução do Egg de uma forma muito mais consistente dentro dessas três novelas, né, dessas três histórias. Porque ele sai de uma criança totalmente infantil e mimada para ganhar, no final da terceira história, ares de que você consegue, no final do livro, enxergar o rei que ele se tornaria. Você consegue enxergar o rei que esse Aegon V se tornaria por conta dessa construção de personalidade que ele tem ao lado do Dunk. Ele percebe que o Dunk é simples, que o Dunk é honrado, mas que só honra e simplicidade não vai manter o Dunk salvo, não vai manter o Dunk seguro. E aí que ele percebe que essa mistura de honra, força e política e um poder de nome é muito importante manter junto. Então, quando a gente percebe essa evolução do Egg, ela é muito mais visível nessa história. Quando a gente analisa esses dois personagens separadamente, a gente percebe que Cavaleiro dos Sete Reinos, ele não é sobre Dunk ou Duncan o Alto. Ele é sobre a dupla. Ele é sobre essa parceria que manteve os dois inteiros o suficiente naquele sistema que era próprio para corrompê-lo. Quando a gente percebe no final da história a pessoa que o Aegon começa a se tornar por causa do Dunk, é que você percebe que a figura de um cavaleiro que tem um nome muito forte naquele reino e de um rei que é amado pelo povo começa a surgir. No final dessa história, a gente começa a perceber quem o Aegon e o Dunk se tornarão. Então, quando você vê como eles juntos se mantiveram inteiros, e quando eu falo inteiros obviamente o Dunk seria um cavaleiro de qualquer forma, mas ele seria quebrado por toda aquela politicagem, e ele, principalmente por ser uma pessoa muito simples e ingênua. Ao mesmo tempo, a gente teria sozinho um Egg que estaria à mercê dos irmãos, enquanto só com os irmãos como influência de homem e do rei e das pessoas, dos homens que cercavam o rei, enquanto influência. Então, a chance do Egg se tornar como os irmãos, mau, mesquinho, cruel, seria muito grande. Então, juntos, eles puderam permitir com que o outro não se perdesse. Eu acho que essa é a questão mais incrível dessa história. A evolução orgânica e gostosa é que a gente vai vendo na evolução dos dois. O quanto eles crescem sozinhos, mas ao mesmo tempo eles crescem muito juntos. Tanto que o Duncan ser o cavaleiro, né, que se tornará o chefe da guarda real quando o Aegon V virar o rei, você percebe que essa figura dessa dupla dinâmica, ele enquanto cavaleiro e o Aegon enquanto cérebro político, é que vai fazer com que o reinado do Aegon seja tão consistente, que vai fazer com que o Aegon consiga ser, né, através da influência que o Dunk teve, um dos reis mais amados pelo povo de Westeros. Aegon V, ele é considerado um dos reis mais amados pelo povo. Ele é um dos reis que mais buscou o fim dessa desigualdade toda naquele reino. Óbvio, com um fim trágico, mas uma história muito bonita de se ver. Então, na minha opinião, Cavaleiro dos Sete Reinos não é só sobre Duncan, é sobre Duncan e Aegon, é sobre a construção dessa relação, como duas pessoas tão importantes se tornaram tão importantes, como elas se conheceram, né? Conhecer a pessoa desde que eles eram nada. Essa construção dos dois enquanto dupla é que é sensacional nesse livro, mais do que a construção que eles têm de forma separada. E é realmente essa parceria, né, entre força e poder político que faz com que a gente tenha nesse livro uma dupla que
juntou o melhor de dois mundos, né? Quando a gente olha o Ned Stark nas Crônicas de Gelo e Fogo, a gente percebe que somente ser honrado, somente ser íntegro, não mantém alguém seguro o suficiente num cenário como Westeros. Quem já conhece o universo de Westeros, seja por Game of Thrones ou seja pelas Crônicas de Gelo e Fogo, sabe que o Westeros não é para amadores. Você tem que ter uma força física muito grande. É claro que grandes cavaleiros alçam muito, muito alto, mas no fim a política manda muito. E essa junção de poder físico com poder político que a gente tem no Duncan o Alto e no Aegon V é que faz que quando a gente termina esse livro, a primeira coisa que você gostaria de ter é um livro que mostre o reinado do Aegon. Você quer ver ele se tornar um rei muito bom. Você quer ver o Duncan, cada uma das conquistas que o Duncan teve. Essa história, ela pede mais, não porque ela é incompleta, mas porque ela te faz mergulhar num universo tão gostoso que você quer mais dessa história. Você quer mais desses personagens. Você quer ver eles evoluindo, você quer continuar participando. É meio que aquela sensação de você ficar órfão de uma história, né? Então, é por isso que essa história pede sempre mais, porque a dupla Dunk e Egg, elas são gostosas de acompanhar, é uma dupla gostosa de acompanhar. Então, você quer muito mais deles, você quer continuar vendo eles. Esse é um livro que eu amei. Faz muito tempo que eu tinha lido As Crônicas de Gelo e Fogo, o livro 1, pelo menos. Eu adorei voltar para a narrativa de George Martin. Eu amei esse livro, 5 estrelas para mim. Se você gosta de Game of Thrones e não está afim de entrar nesse barco, né, que é começar a ler as Crônicas de Gelo e Fogo sabendo que ela não tem o fim, e pode ser que ela não tenha, eu super indico ler O Cavaleiro dos Sete Reinos. É rápido, é gostoso, você só com conhecimento de série, você vai entender esse universo, você vai sentir a delícia da escrita do George Martin, esses contos. Então eu realmente indico esse livro para quem gosta já de Game of Thrones, para quem quer sentir qual é a escrita do George Martin, e eu mesmo comecei esse livro para tentar descobrir como é que seria um fim de uma história de George Martin, como é que ele terminaria uma história. Então, é exatamente por isso que eu li esse livro. Ele é extremamente gostoso, fácil, rápido de ler, um universo de Westeros que para mim é apaixonante e vale a pena cada segundo que você gasta nesse livro. E enquanto eu li esse livro, eu fiquei pensando em uma característica que a gente falsamente acredita, de que histórias curtas, elas são menos completas do que histórias longas. É exatamente por isso que eu vou deixar aqui no link desse vídeo o episódio do podcast, onde eu faço realmente essa comparação de, será que histórias longas, eu digo longas volumétricas de mais de 1000 páginas, elas realmente são melhores? Elas realmente são mais completas? Será que uma novela de 100 e poucas páginas não pode ser tão completa, densa, do que uma história, tanto quanto uma história de 1000 páginas? Só que a gente tem uma falsa sensação de que uma história de mais de 1000 páginas realmente tem muito conteúdo. E pode ser que isso não seja real. E o Cavaleiro dos Sete Reinos me mostra que não é real. Porque são 3 histórias com pouco mais de 100 páginas que você mergulha num universo delicioso. No podcast eu trago também outros exemplos de histórias curtas que são densas e profundas, tanto quanto uma história longa. Então a gente precisa, eu quero só trazer esse debate mesmo de, será que histórias longas são melhores mesmo? Será que histórias curtas não podem ser tão boas quanto? Será que associar a qualidade do livro ao tamanho dele não seria uma mentira que a gente tem hoje? Não seria uma falsa ideia que a gente tem hoje? Então, se você quer ver mais sobre esse debate, eu vou deixar o link do podcast, o Verso do Espelho, aqui nesse vídeo.
Se você gostou dessa resenha, se você gostou dessa análise de O Cavaleiro dos Sete Reinos, não só enquanto livro, mas enquanto evolução de personagens, já segue Espelhos de Clarice, já deixa seu comentário, leu Crônicas de Gelo e Fogo, entrou nessa furada, eu vou voltar para as Crônicas de Gelo e Fogo, mesmo sem fim, porque vai valer muito a pena. Gostou do Cavaleiro dos Sete Reinos? Assistiu a adaptação? Eu amei a adaptação. Ela é muito boa, muito bem feita. Então, se você conhece esse universo, já comenta aqui, vamos conversar sobre o Titio George aqui nos comentários. Já segue, deixa seu like. E até a próxima. Um beijão. Tchau, tchau.